Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Ele é composto por 11 capítulos, nós estamos no capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, e estamos no subitem que trata dos convulsionários, estamos mesmo na última questão. Ontem nós vimos a pergunta e a resposta dos espíritos, e hoje vamos ver o comentário de Allan Kardec. Pergunta 483, nós vamos só ler, não vamos comentar nem a pergunta nem a resposta, ok? Porque já está no programa de ontem. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, não todos, alguns, e em certos indivíduos submetidos às torturas mais cruéis? Então, muitas vezes, se essa dor, em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que atua sobre o sistema nervoso. Então, o cérebro libera uma química que atua quase como anestésico. Vamos dizer, a própria adrenalina. Ela faz isso. E aqui depois ele vai falar sobre batalha, né? Do mesmo modo que o fazem certas substâncias. Outros, porém, pode acontecer a exaltação do pensamento, que amortece a sensibilidade, como se nesses a vida tivesse se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê nada, escuta? Allan Kardec vai comentar essa questão dizendo-nos assim: em casos de suplício. Então vejamos, ele vai falar no caso de suplício, em casos mesmo em que vai falar das batalhas, vai falar às vezes de questões de fanatismo religioso, ou se não chamarmos de fanatismo religioso, certos feitos religiosos que são muito que promovem muita dor, sem dúvida nenhuma, como nós vemos, não é? Muitos ascetas, muitos indianos andando sobre o fogo, sobre brasas, ou deitando numa cama de pregos. Sem dúvida nenhuma, isso não é simples, não é, tem que se estar sob algum tipo de indução, ou essa questão, nós falamos aqui do êxtase já, não é? O estado alterado de consciência, como ele disse agora, não é? Como se o espírito saísse do corpo e se centrasse nele, espírito. Então, ele fica assim meio que alheio. Mas é interessante também que o corpo, ele não se machuca, nem queima, nem é queimado pelas brasas, nem é ferido pelos pregos da cama de pregos. Então, nos casos de suplícios, a exaltação fanática e o entusiasmo interferem frequentemente, exemplos de calma e sangue frio que não seriam capazes de vencer uma dor aguda se não admitindo que a sensibilidade se acha neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor da batalha, muitas vezes, não se percebe um ferimento grave, ao passo que, em circunstâncias comuns, um simples arranhão faria estremecer. Visto que esses fenômenos, atenção agora, visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, quer dizer, pode ser uma coisa ou outras, duas,
É de perguntar-se como, em alguns casos, a autoridade pública, ou seja, numa situação em que pode chegar alguém e intervir, como que cortando, seja lá o trânsito, ou seja lá esta ação que a mente está produzindo para não sentir dor, não é? Em alguns casos, a autoridade pública foi capaz de fazê-los cessar. A razão é simples. Neste caso, a ação dos espíritos é meramente secundária, quer dizer, eles não estão realmente à frente de tudo. Apenas aproveitam de uma disposição natural de quem? Do encarnado. A autoridade não suprimiu essa disposição natural, mas a causa que a entretinha e exaltava. Entretinha quando o espírito meio que se projeta para fora, nesse estado alterado de consciência, e não se concentra então na dor, fica alheio a ela. Ou, como ele diz aqui, exaltava, mesma coisa, um estado de alterado de consciência que pode chegar ao êxtase, não deixa de ser não é? O êxtase, uma exaltação nesse sentido mental. De ativa passou a latente. Então, embora esteja ali com a capacidade, não está atuando a capacidade naquele momento. Tendo a autoridade, esta pessoa que chegou com uma autoridade e falou como que cortando esse transe ou essa situação que promovia, não é, a insensibilidade, de ativa passou a latente, tendo a autoridade razão de agir assim. Porque do fato resultava abuso e escândalo. Então, certas situações, aqui, de novo, ele está sendo claro? Não, ele está sendo vago. Está sendo vago no sentido de tendo autoridade, razão de agir assim, porque do fato resultava abuso e escândalo. Ou seja, uma situação que escândalo no sentido, quer dizer, impactava e tudo tão desnecessário, então chega-se ali e que se dá uma voz de autoridade moral que aquela autoridade moral atua sobre a mente e corta o efeito. Abuso e escândalo. Aliás, sabe-se que essa intervenção é impotente quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, quando é uma ação secundária, isso vai resolver, vai haver este corte. Mas quando os espíritos atuam de forma mais direta, estão mesmo à frente do fenômeno, aí já o mesmo não acontece. Essa intervenção é impotente. Nossa, complexo isso, não é? Eu nunca vi nada assim. A gente sabe dessas situações dos hindus, eu nem sei se fazem mais, uma coisa tão antiga às vezes parece, e não sei também se ao tempo de Kardec, de alguma forma isso seria comum, não sei. Não dá para perceber. Às vezes ele fala como se as pessoas devessem saber mais disso, mas chegando aqui no século XXI, fica ok. Nós recebemos a informação e seguimos adiante. A afeição dos espíritos por certas pessoas, mais um subitem. Desculpe. Questão 484. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos, respondem os espíritos superiores, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Homens são os espíritos que estão encarnados. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem, ou seja, que estão realmente empenhados na sua melhoria. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que podem
tornar-se viciosos. Então, eles vêm ali, aquele ali tem potencial, vou lá perturbar para ver se ele cai. Não é? Daí o seu apego resultante da semelhança de sentimentos. Esse apego, porque ele a pergunta dizia assim, se afeiçoam de preferência. Às vezes há um apego no sentido dessa semelhança, mesmo sim. São viciosos, eu sou vicioso, então fico lá juntinho. Bom, eu sou virtuoso e me afeiçoo a um virtuoso. Também afinidade. Eu sou vicioso e vejo que aquele pode desenvolver vícios porque tem fraquezas e não é vigilante tanto quanto deveria. Vai se sentir atraído para a situação. Eu sou um bom espírito e vejo que aquele ali, embora ainda não seja bom, está muito esforçado para se tornar um bom espírito. Então, vai essa atração, por quê? Porque um vai querer ajudar o outro. Ok? Questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Imaginemos, não é? E o espírito pode se aproximar de uma mulher porque ela é muito bonita? Por favor, não é? Bonito o corpo. Ele não está aqui, né? Mas, se estiver preso aos prazeres da carne, pode se aproximar de um encarnado e com ele que seja vicioso e com ele buscar os prazeres da carne, vampirizando as energias do vicioso, que vai ser talvez lascivo, dado a esses tipos de vícios, e ele fica ali, não é, se aproveitando, porque vai, vamos dizer, fazer essa ligação, né? Essa vampirização é um tipo de obsessão. E essa obsessão vai se dar por sintonia, por afinidade. No caso aqui, que a gente está falando do vício. Então, a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Vejamos lá a resposta. Quer dizer, não tem nada de carnal? É exclusivamente moral? Como ele disse antes, se é um bom espírito, se afeiçoa porque o outro é bom espírito, quer ser. Se é um mau espírito, se afeiçoa porque o encarnado é vicioso ou pode se tornar. Então, seria exclusivamente moral. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Então, vejamos, um ex-marido extremamente dominador, minha, não será de mais ninguém, e nesta insânia pode perseguir, e se isso acontecer, alguma injunção na lei que permita isso, ou não lhe será permitido, ou será permitido como uma prova para a ex, quando dizemos isso, é um casamento de outra vida. Morreram os dois. E ela reencarna. Exemplo, ok? Poderia ser o contrário. E então, um não abandona o outro. Fica ali, perseguindo, perturbando. Então, é o que ele diz aqui. Pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Então, não há uma ligação carnal nesta, mas houve lá atrás. E aí, a mente humana pode ser mesmo um novelo cheio de nós. Questão 485, nós veremos amanhã. Não, nós já vimos hoje. 486, nós veremos amanhã. Ok? Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.